Olá, eu sou Moseque Segunda. Estou aqui no Diembo Dieto para gravar um conto com o título Os Filhos Órfãos. Portanto, fiquem ali do outro lado, compartilhem e subscrevem-se ao canal. Os Filhos Órfãos. Na aldeia do Zanga, havia um homem que se tinha casado com 2 mulheres. O homem era um grande caçador. Certo dia, o homem foi loma por armadilhas de pacaças. Depois de pôr as armadilhas, regressou então para casa. Ao passar uma semana, o homem voltou ao loma para ver se nas armadilhas havia caído uma pacaça. Ao chegar, encontrou uma pacaça presa numa das armadilhas. O homem caçador matou a pacaça, cortejou-a, grelhou um lado e levou a carne para a casa da primeira esposa, como mandava a tradição. A segunda mulher havia ido às lavras. Lá nas lavras, transmitiram-lhe o recado de que o seu marido havia morto uma pacaça, mas levou a carne à casa da primeira esposa. A segunda esposa pensou e disse dentro de si: assim que o meu esposo se hospedou na primeira esposa, ela poderá acabar de comer a carne toda. Para que isso não aconteça, tenho de matá-la hoje. Pegou na sua enxada e atestou-a na cabeça da primeira esposa, e a senhora morreu. As pessoas realizaram então o funeral. Ao resolver o problema, a família da primeira esposa disse que não queria fazer a retaliação. A única coisa que queriam era que a segunda esposa ficasse a tomar conta dos filhos da outra que ela matou. O acordo então foi feito. Passou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. No 4º mês, a segunda esposa disse aos filhos da sua rival: vocês que não têm mãe, os vossos pratos passarão a ser as vossas próprias camisas, é onde estarei a vos servir a comida. Quando a senhora cozinha, se o pai estiver presente, ela servia a comida nos pratos. Mas se o pai tivesse ausente, ela ordenava os filhos da sua rival a tirarem as suas camisas e servia a comida nelas. Os filhos órfãos de mãe eram 4. O caçule davam-lhe de comer pelos mais velhos. Às tardinhas, os filhos órfãos iam chorar na sepultura da sua mãe. Choravam bastante e o mais velho cantava chorando. Os outros que têm mães comem nos pratos, mas nós que não temos, comemos nas camisas. Oh, Lagoa, vá ao cemitério da nossa mãe e transmita o recado. Todas as tardinhas, os filhos órfãos iam chorar na sepultura da sua mãe. De tantos filhos lamentarem, o espírito da sua mãe reapareceu e perguntou então aos seus filhos: mas vocês todos os dias vêm aqui na minha sepultura chorar. O que é que se passa convosco? Os filhos responderam à sua mãe dizendo: onde ficamos, estamos a sofrer muito. As nossas camisas são os nossos pratos. Se o papai estiver, servem-no nos pratos. Mas se não estiver, servem-nos nas nossas camisas. Quando nos queixamos ao papá, ele vai contra nós e bate-nos. Sempre que os meninos fossem chorar na sepultura da sua mãe, havia uma velha na aldeia que se chamava Cucoaculage, que acompanhava o sofrimento e o lamentar dos órfãos. A Cucoaculage chamou o pai dos meninos e informou-lhe o que estava a se passar. Olha, os teus filhos estão a sofrer. Têm ido chorar na sepultura da sua mãe. O espírito da sua esposa havia reaparecido e falou com eles. O homem caçador ouviu a explanação da Cucoaculage,
mas duvidou das suas palavras sobre o sofrimento dos filhos. A cada dia que passava, o sofrimento dos filhos aumentava. Os filhos voltaram então na sepultura da sua mãe a chorar. Em fila, os filhos giravam a sepultura da sua mãe a chorar e a lamentar. Desta vez o lamento dos filhos foi demais. O espírito da mãe reapareceu novamente. O filho mais velho disse então ao espírito da sua mãe: Mãe, leva consigo os meus irmãos menores e eu fico já aqui a aguentar o sofrimento. O espírito da mãe concordou com o filho mais velho e decidiu então levar os 2 últimos filhos. A Cuco-Acolage chamou o pai dos meninos para vir constatar o que estava a se passar. O pai, ao ver a situação, disse: Ai, vão me levar os filhos todos. Quando tentou se aproximar, a sepultura tapou-se e o espírito da esposa levou consigo 2 filhos, ficando apenas 2. O homem voltou para casa, foi interrogar a segunda esposa dizendo: Você matou a outra e tem feito sofrer os seus filhos. A esposa respondeu-lhe: Isto não é verdade, meu esposo. Ao fazer isso, quando um dia eu morrer também, os meus filhos ficarão. Assim não serão castigados pelas outras? O esposo chamou a Cuco-Acolage e pediu para que a idosa contasse tudo o que ela testemunhava. A segunda mulher ficou envergonhada e foi castigada publicamente pelos crimes de maltratos de menores. A partir deste exemplo, nesta região, nenhum adulto ousou mais em maltratar uma criança, principalmente as órfãos. Moral da história: os filhos não devem pagar pelos crimes dos seus pais. Por outro lado, não se deve castigar nenhuma criança, principalmente as órfãos, porque cada um de nós há de morrer e certamente deixar os filhos. Narrador inicial: Estevão Miguel Chiarrendana, recolha de Diambodieto, Nossa Aldeia.